será que esse filme é tão bom quanto dizem? Bora discutir não só o enredo do seu filme, mas principalmente o seu final, que muitas pessoas têm falado por aí que é bem ruim. Então, salve galera, sou o Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é nós analisarmos filmes sobre uma ótica cristã. E é claro, eu sei que eu tô muito atrasado. Cara, eu assisti esse filme na estreia, mas eu fiz uma enquete aqui na época perguntando se alguém queria saber. E é claro que o filme, quando ele estreou, ele não chamou tanta atenção assim, mas foi o boca a boca que foi fazendo, foi crescendo esse filme cada vez mais, né? Então eu demorei bastante, tô muito atrasado pra trazer esse filme aqui. Provavelmente a essa altura você já deve ter assistido, mas ainda assim, chega comigo, bora tentar ver o que funcionou, o que não funcionou no filme e tentar, claro, trazer algumas aplicações teológicas mais pro final do filme, fechou? Chega mais comigo então e bora falar de A Substância. Falando do filme então, é curioso que o filme parece que ele brinca e ele tenta fazer de você a substância. O filme, cara, ele brinca bastante com essa ideia dos closes fechados, né? Então muitas cenas do filme, boa parte do filme é com aquela câmera na cara dos personagens o tempo todo, justamente para trazer não só esse desconforto em algumas cenas constrangedoras e tudo mais, mas também para fazer você se sentir bem próximo ali daquela história do que tá sendo passado em tela. O filme, ele é bem experimental também nesse sentido. E aqui é o ponto positivo dele, porque quando a gente olha pra mensagem do filme e etc, né? E agora, deu até uma moda de ficar falando mal do filme agora, que fala, não, esse filme aqui é uma grande porcaria, não encontra nada demais. De fato, quando a gente olha pra mensagem do filme, pro enredo, ele não parece ser uma coisa tão extraordinária assim. Mas o que chama atenção e o que faz esse filme crescer muito é de como a história é contada, de como esse filme é mostrado pra gente. E isso faz o filme uma mensagem que poderia ser simples, mas faz esse filme crescer demais e torna ele uma verdadeira obra-prima. O filme, ele é bem experimental, ele tem poucos diálogos, mas tem todo esse lance das câmeras, dos enquadramentos meio malucos e tudo mais. Tem esse lance dos efeitos sonoros, da música, a trilha sonora, cara, é tudo um absurdo. Não é à toa que esse filme, ele voltou, ele saiu do cinema, depois ele voltou de um tempo, tamanho sucesso, e realmente valeu muito a pena assistir esse filme no cinema, que é um filme incrível na forma como ele é contado. E por mais que seja um filme maluco com poucos diálogos, ainda assim ele te mantém preso até o fim e você nem percebe o tempo passando de tão bom que a história está sendo contada. E o filme, então, nesse sentido, ele é um exemplo perfeito daquele contar muito falando pouco. Com exceção de alguns momentos, talvez, que são um pouco mais expositivos, assim, como, por exemplo, a cena do menino, né, que oferece a substância quando a gente vê ele mais velho e tudo mais. Cara, a gente já viu a cicatriz no braço, já dava pra entender tudo, só que o filme não. Mostra a cicatriz no braço, aí mostra o flashback, aí depois ele fala ainda e tudo mais. Poxa, a gente já entendeu, né? Então o filme, em alguns momentos, ele é expositivo demais, mas, no geral, o filme, ele conta muito falando pouco, mostrando pouco. E o fato curioso, né, justamente de ser a Demi Moore, essa protagonista, a atriz principal, é muito curioso e o papel precisava ser dela, não só por toda a história e trajetória dela como atriz e como pessoa também, mas pelo fato de, cara, ela ser uma sessentona ali que aos nossos olhos, acho que qualquer mulher que for assistir esse filme vai ficar revoltada. Tipo, como assim essa mulher tá insatisfeita com a beleza dela, sendo que ela tá nos 60 anos e ela tá incrível, tá totalmente fora dos padrões da humanidade, né? No humanidade. Mas isso é muito significativo, isso ajuda muito a contar aquela história, toda aquela crítica da indústria, da beleza e tudo mais. O filme aqui, é claro, vale mencionar que ele tem muita nudez, mas por incrível que pareça, eu vou dar o braço a torcer e falar que aqui não é desnecessário, porque geralmente quando essas coisas acontecem no cinema, pelo amor, né, é só fanservice gratuito, mas aqui não, faz parte da mensagem, né, inclusive é uma diretora que fez o filme, então óbvio que ela não vai querer ficar mostrando o peito, bunda à toa, mas que faz parte de toda a mensagem que tá sendo trazida ali, que tá sendo passada pra gente. O filme, ele é agonizante, ele te deixa agoniado na ponta da cadeira em muitos sentidos. Esse filme é muito bom e ele tem uma mensagem muito importante, que até agora eu não sei qual que é, de tanta agulha que tem nessa desgraça. Não consegui prestar atenção em mais nada, mas eu juro que eles estão tentando dizer alguma coisa pra gente e é importante. O filme, ele é bem grotesco e nojento, assim. Não é à toa que ele é classificado por muitos, assim, como body horror, né? Que é justamente aquele gênero do horror que mostra corpos distorcidos,
feios, enfim, né? O maior exemplo é aquele filme A Mosca, né? Do corpo se deteriorando e etc. Então ele é bem, ao mesmo tempo que tem esse contraste, né? Ele mostra a beleza do corpo feminino por um lado, só que por outro também mostra coisas agonizantes, horripilantes, horrendas, corpo distorcido e tudo mais, e é um negócio assim bem... E até engraçado, porque a segunda vez que eu fui assistir esse filme, eu fui assistir com o meu irmão, e a gente foi inventar de almoçar enquanto assistia o filme. Ele particularmente não conseguiu terminar o almoço, né? Eu ainda almocei bem rápido, porque eu sabia que não ia durar muito, né? Mas é uma experiência bem desagradável, então eu recomendo a não assistir esse filme enquanto você tá comendo, e nem depois de ter comido, que senão provavelmente você vai pôr pra fora que você comeu. Apesar que a coisa mais feia e grotesca que pode acontecer é você não dar o like nesse vídeo. Nossa, isso aqui embrulha o estômago de qualquer um. Então, como eu disse, o filme ele é bem simples, a sua mensagem ela não é nada inovadora, ela é bem simples, mas ao mesmo tempo poderosa. A forma que a mensagem é contada é muito bem feita e te deixa refletindo assim sobre diversos aspectos da vida. Esse filme, pra mim, facilmente ele poderia ser um episódio do Black Mirror, né? Porque é justamente esse o grande ponto da questão. Qual que é o grande problema do filme? É a substância ou somos nós? Nessa altura do campeonato, eu nem falei a sinopse do filme, mas espero que você já saiba, que é justamente essa mulher mais velha, que ela começa a perder essa oportunidade no mercado de trabalho, porque tá perdendo a juventude, de já não fazer mais parte dos padrões de beleza exigidos por essa mídia e tudo mais, e aí ela descobre então essa substância que, se ela aplicar nela mesma, ela consegue ter uma versão mais jovem de si, só que ao mesmo tempo tem as regras que ela precisa seguir, de ficar 7 dias num corpo ali mais jovem, bonito, só que ela tem que trocar para o corpo mais velho e tudo mais. E quando a gente sabe dessa sinopse, a gente sabe que ela vai eventualmente quebrar as regras, né? Então a história, como eu disse, ela é simples, a gente sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente fica curioso em como isso vai acontecer, o que vai acontecer quando ela quebrar essas regras, quais vão ser as consequências, como que vai ser o desfecho do filme, a gente fica curioso por essas coisas. Então é natural, como eu disse, quando a gente olha, por exemplo, uma série como Black Mirror, a gente vê muito das tecnologias sendo usadas ali, em que o problema em si não está na tecnologia em si, mas em como nós fazemos uso dela. E aqui na substância é a mesma coisa, porque quando a gente olha a substância, tudo parece ser muito suspeito, né? Como a mensagem chega pra ela, o lugar que ela tem que buscar a substância, as ligações, tudo é um negócio que você olha assim e fala, meu, parece que é um negócio clandestino, ilegal, e que com certeza vai dar ruim. Só que se a gente fosse parar para analisar friamente, parece que a substância ela funcionou normalmente, ela cumpriu o seu papel. Se ela fosse usada, parece que não traria nenhum efeito negativo. O problema, mais uma vez, somos nós. O problema é que ela estava insaciável. O problema é que ela não ficou contente com 7 dias. E o pior é que o filme ainda mostra que estava tudo bem ela ficar só 7 dias. No trabalho, o patrão dela tinha falado, não, tudo bem se você trabalhar 7 dias e depois tirar uma semana de folga. Tava tudo bem com a agenda e tudo mais. Só que ainda assim, os prazeres do mundo, a idolatria, tudo isso deixava ela insaciável. Então 7 dias não era o suficiente e ela sempre ia pegando cada vez mais tempo, mostrando que, uma vez mais, o problema não está necessariamente na tecnologia, nas coisas que nos cercam, mas em nós, na nossa idolatria. Mas daqui a pouco a gente volta para esse ponto. Então vamos falar aqui direto do final. O final do filme é ruim? Olha, eu particularmente acredito que não. Porque o pessoal fala assim, não, o final ficou muito exagerado, o final me perdeu. Só que, cara, você assiste o filme ele é exagerado o tempo todo, o filme ele é extremamente caricato, o filme ele é totalmente, tem esse lance meio fora do normal, fora de série, né? Então a gente tem cenas, a gente tem enquadramentos malucos, o filme ele é todo palhaço, vamos dizer assim. Se a gente for parar pra pensar logicamente, tem uma série de coisas no filme que, se a gente fosse parar pra pensar, tipo, não faz sentido. Como que ela simplesmente ia continuar morando no apartamento, como que ela ia arrumar outro emprego, os documentos dela, e as pessoas que conhecem ela e tudo mais. É uma série de coisas que, a gente fosse parar pra pensar racionalmente, não faria sentido. Detalhe que ela nem paga pela substância, ela simplesmente fala que quer e ela recebe. Não tem nenhuma transação comercial, não tem nada. Mas por quê? Porque a mensagem é mais importante de como é feito. Aquele filme é uma espécie de ficção, é claro, e os detalhes lógicos ali não
são necessários. O importante é a mensagem, e a gente sabe disso. E o filme, ele é escrachado, ele é exagerado do começo ao fim, e pra mim, o final, ele é catártico. O final, ele é necessário. O final, ele tem tudo a ver com o filme, de ser esse negócio exagerado que explodiu no vale da estranheza, no vale do desconforto, no vale do bizarro mesmo. E o filme, pra mim, ele todo caminhou para esse desfecho, e para mim o desfecho ele tem tudo a ver com o que o filme vem mostrando. Então o final do filme mostra que é um filme de verdade, que tinha tudo a ver, que fazia total sentido com a proposta daquele filme. Vamos então para as nossas discussões teológicas. Já o que a gente pode trazer de paralelo aqui é essa ideia de uma espécie de ressurreição ao inverso, né? Essa ressurreição do grotesco ali. Porque é curioso que quando a Elizabeth ela injeta a substância nela, a gente vai ver justamente uma espécie de um renascimento, né? Da Sue saindo das costas dela, né? Então tem essa ideia de um novo renascimento, né? Dela nascer com esse corpo novo, belo e tudo mais, né? E aponta então de certa forma para a ressurreição e de que nós também seremos ressurretos com corpos glorificados. A gente não sabe em detalhe como isso vai ser, mas que com certeza a nossa versão será muito superior a essa versão atual manchada pelo pecado. Pra mim, assim, é uma coisa muito particular minha, que uma das principais mensagens do filme, é claro que cada um vai ter uma coisa que vai chamar mais atenção, que vai conversar mais forte com você, mas pra mim é justamente na relação dela com aquele amigo de infância dela que ela encontra. Então, em determinado momento do filme, ela encontra o amigo de infância e mesmo ela sendo expulsa do trabalho, sendo demitida do trabalho, mesmo ela já sendo uma mulher de idade, ainda assim ele olha pra ela e ele fala: você continua sendo a mulher mais linda desse mundo. E a gente vai ter mais pra frente então do possível encontro dos dois, só que ela não sai de última hora porque ela não se considera bonita o suficiente. Isso é muito curioso porque traz essa discussão então do que vale a pena, nós sermos amados por uma única pessoa ou nós sermos amados por uma multidão, ou sermos amados por todos. Isso é muito curioso também e realmente deveria deixar a gente pensando, porque se a Elizabeth ela decide sair com aquele homem, talvez ela poderia ter um relacionamento com ele, talvez ela poderia formar uma família com ele e ser feliz, vamos dizer assim, entre aspas, pro resto da vida dela com uma família quietinha no canto dela, talvez não sendo mais o sucesso que ela teve na sua juventude, mas ainda assim sendo feliz com a sua família. Mas parece que isso não era o suficiente para ela, parece que ela queria muito mais essa atenção, esse amor das multidões, das plateias. Quantas vezes nós também, muitas vezes, preferimos a opinião da maioria, a gente prefere a opinião dos outros, quantas vezes a gente não se deixa influenciar pela opinião dos outros, de um grupo que a gente faz parte, seja na escola, na faculdade, no trabalho, num ciclo de amizade, alguma coisa. Quantas vezes a gente não se envergonha do evangelho, a gente esconde o nosso amor por Cristo, porque o grupo que a gente tá ali são de pessoas avessas ao cristianismo, pessoas que zombam do cristianismo, né? Então, num contexto cristão, isso ainda é muito forte, né? Nós somos amados por Deus, então se nós somos amados por Deus, por que o que o outro pensa da gente mexe tanto com a gente? É claro, nós somos seres humanos, eu sei que a opinião dos outros vai influenciar a gente. É difícil também, não tem como ser neutro no processo e simplesmente não ligar para a opinião de ninguém. Mas não é esse o ponto. O ponto é o quanto de peso que a gente dá para a opinião dos outros. Se o Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, ele nos ama, a opinião que os outros têm sobre nós não deveria ter tanto peso assim, entende? Justamente porque se nós somos nascidos de novo, se nós fomos filhos de Deus, se nós fazemos parte do reino de Deus, é óbvio que o mundo vai nos rejeitar. Então é óbvio que nós deveríamos ser contra a maré, nós deveríamos ser contra as multidões, não querer ser aplaudido e amado por elas. Mas infelizmente muitas vezes não é isso que acontece. Então é fato que nós temos esse desejo de ser amados, de sermos amados. Mas até que ponto isso é saudável ou não? Até que ponto a gente espera ser amado por todos? Ao mesmo tempo, a gente vai ver esse tema da idolatria muito forte aqui no filme, e para mim isso é uma ilustração perfeita do que é a idolatria. A idolatria como a substância é justamente isso, que quer cada vez mais, que suga cada vez mais, que absorve cada vez mais, de tal forma que o nosso
corpo realmente vai sendo consumido, ele vai se deteriorando, ele vai se deformando, porque isso é o ídolo ele nunca tá satisfeito, o ídolo ele quer sugar cada vez mais, ele quer absorver cada vez mais, ele nunca tá satisfeito, e a gente se entrega, a gente se devota cada vez mais a esses ídolos, e eles nunca estão saciados, eles sempre vão sugar mais e mais da gente até não sobrar nada, até nós nos tornarmos aquele ogro, aquele goblin que a Elizabeth se torna no final do filme. Isso é a ilustração perfeita do que é a idolatria. A gente se devota, a gente entrega cada vez mais das nossas vidas, da nossa energia, do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas afeições, da nossa fé, da nossa devoção, e o que a gente tem em troca é o nada, é o vazio, é o desespero, é a nossa energia vital sendo sugada e desperdiçada e lançada ao além. Ao mesmo tempo, como o filme ele também brinca com essa ideia das fases da vida, de você estar numa fase mais velha, mais jovem, etc., a gente poderia perguntar também em qual fase da vida nós estamos vivendo. Não só no sentido de idade, mas qual o ponto de referência das nossas vidas. Às vezes a gente vive a nossa vida com saudade de uma coisa do passado que ficou lá atrás e que não volta mais. E isso marca nossas vidas, isso não deixa a gente seguir em frente. Ou então a gente vive tão apegado a um sonho, uma expectativa futura, que a gente também não consegue viver o presente. Isso tem tudo a ver com esse lance da idolatria também. Ao mesmo tempo também, às vezes um pecado, alguma coisa no passado marca a nossa vida, é como aquela bola de ferro presa nos nossos pés que também não deixa a gente avançar. Então se nós estamos em Cristo Jesus, a gente vive descansando no aqui e agora. A gente sabe que as nossas falhas, as nossas faltas do passado ficaram para trás. Ao mesmo tempo que o futuro ele só pertence a Deus. É claro, não quer dizer que a gente não possa planejar, que a gente não possa ter sonhos futuros. Tiago vai falar disso, a gente pode planejar coisas para amanhã, mas acima de tudo, nós devemos ter em mente que se o Senhor quiser, isso ou aquilo acontecerá. Então a gente coloca os nossos sonhos e projetos diante de Deus e a gente descansa, a gente não vive em ansiedade, porque basta cada dia o seu próprio mal, porque é cada dia em que nós vivemos nessa terra, nós recebemos a graça necessária para vivermos o presente, para vivermos o hoje, para vivermos o aqui e agora, e até mesmo as flores, os lírios do campo estão aí para nos ensinar essa lição de que Deus, ele cuida de nós. Então a gente não precisa viver preso nem a alguma coisa do passado e nem muitas vezes com um sonho futuro, mas a gente descansa nos braços do nosso Senhor, sabendo que Ele reina e que Ele controla todas as coisas. E que nós, como seus filhos, nós somos cuidados pelo nosso Pai Celeste, pelo nosso Pai amado. O filme, nesse sentido, ele se torna um grande lembrete da graça de Deus. A gente lembra que tudo que nós temos é fruto da graça maravilhosa de Deus. Se a gente tem um dom, se a gente tem um talento, se a gente tem alguma coisa em que nós somos bons, isso vem de Deus. Mas ao mesmo tempo, a beleza, que é um dos temas, é o tema principal aqui do filme, também é uma coisa que a gente não trabalha por isso. Não tem como a gente trabalhar para ser bonito. Ela é uma coisa que vem do alto, que vem de Deus. A gente não trabalha por isso. Claro, você pode até falar assim, não, mas eu posso fazer um exercício, uma academia para melhorar meu corpo, posso fazer alguma cirurgia, alguma plástica, alguma coisa, mas ainda assim, a gente sabe que a beleza, ela vem do alto, é fruto da graça de Deus. A gente não trabalha tanto assim por essas coisas. E de tal forma que ainda que você vá para academia e faça 1000 cirurgias, uma hora a conta chega, uma hora a velhice vem. E como a Elizabeth Sparkle, a gente perde o nosso espaço. A beleza ela vai embora, a beleza ela é passageira. E a gente lembra que o quê? Que tudo que nós temos vem do alto. Por mais que você acha que tudo que você conquistou é fruto de seus méritos, para pensar, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. Se você é um rato de academia e tem um corpo bonito, saiba que se você tem a capacidade física de ir na academia e fazer o exercício, é fruto da graça de Deus. É Deus que te deu um corpo perfeito para você fazer exercício. Se você às vezes estudou para ter um cargo, para ter um título, alguma coisa de mestre e doutor, se você tem um cargo alto na empresa, é Deus que te deu capacidades cognitivas e afins que te possibilitaram também correr atrás dessas coisas. Se a gente for parar para pensar, se a gente analisar, ainda que a gente se esforce para conquistar muitas coisas, a gente só consegue fazer isso porque Deus nos deu a possibilidade para tal. No final das contas, tudo é fruto da graça de Deus. Espero que isso fique bem óbvio pra gente aqui.
Porque é fato que a gente não tem controle sobre nós mesmos, né? Quando a gente para lutar, principalmente com o nosso pecado, a gente vê isso muito claro e que a gente não quer fazer alguma coisa, mas a gente acaba fazendo. Romanos 7 é um texto que a gente cita bastante, que é justamente Paulo mostrando, assim, esse homem que ele sabe o que é certo, mas ele não consegue fazer o que é certo e ele faz aquilo que ele não deve. Esses somos nós não temos controle sobre nada. Tudo é fruto da graça de Deus. Ao mesmo tempo, a velhice, ela é esse momento das nossas vidas em que a gente reconhece cada vez mais como nós somos frágeis, como nós somos criaturas e como nós dependemos do nosso Senhor. Não é à toa que pessoas mais velhas em nossas igrejas, elas geralmente são mais devotas, elas são mais fervorosas na nossa fé, porque elas compreenderam isso. Elas compreenderam que elas são criaturas e que Deus é o maior bem delas. Só que a gente não precisa chegar na velhice para cair a ficha, para nós entendermos e enxergarmos isso. Na verdade, não é à toa que toda a escritura, Provérbios, Eclesiastes, fala muito a respeito disso, de nós buscarmos ao Senhor na nossa juventude, de nós aproveitarmos o dia de hoje, de nós aproveitarmos para buscarmos ao Senhor na juventude enquanto nós temos energia, porque é disso que a nossa vida se trata, porque é isso que vale realmente a pena. E aí, uma outra aplicação maravilhosa que a gente pode tirar para as nossas vidas é dessa figura também da Elizabeth e da Sue. Lembrando que o filme, ele fala constantemente, olha, vocês são a mesma pessoa, vocês são a mesma pessoa. Só que a gente assistindo, a gente não tem a sensação de que realmente é a mesma pessoa, porque parece que as duas, elas se odiavam, mesmo sendo a mesma pessoa. E isso muitas vezes acontece nas nossas vidas também, em que nós nos odiamos, em que nós odiamos um lado feio da nossa vida, em que nós odiamos alguma característica, em que nós odiamos um pecado que a gente não consegue se livrar. Mas saiba que a gente não precisa se odiar e que há aquele muito maior do que nós, que ele nos amou mesmo quando nós não tínhamos beleza alguma em nós, de que aquele que criou a beleza, sendo ele a própria beleza em si, ele nos amou, nos escolheu e nos trouxe para junto de si. O texto de Ezequiel 16, ele é muito bonito nesse sentido, porque ele mostra justamente uma ilustração ali do que é Deus nos aceitando, dele pegando aquela mulher rejeitada por todos, feia, imunda, mas ainda assim Deus, ele adota aquela mulher, ele a limpa e ele toma conta dela. E essa é a representação do relacionamento de Deus com a igreja. Pode até aparecer algum chato aqui e falar que, mas o texto está falando de Israel. Tipo, cala a boca, não enche o saco. O texto, ele tá falando da relação de Deus com o seu povo, se aplica a Israel, se aplica à igreja de Deus, se aplica a nós, de que nós também, quando não tínhamos beleza alguma, Deus nos acolheu e Deus nos trouxe para junto de si. Ao mesmo tempo, nós lembramos daquele que, quando nós olhávamos, nós também não víamos beleza ou formosura alguma, mas que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos salvos. Em Jesus Cristo, o autor da beleza, aquele cuja palavra sustenta toda a criação, ele entrega a sua vida por pecadores. Ainda que nós tenhamos o nosso lado feio, ainda que nós tenhamos uma miríade, uma infinitude de pecados em nossa conta, Deus, ele nos ama, ele se entrega por nós, e é por meio do sacrifício de Jesus que nós somos perdoados, que a dívida de pecado que havia contra nós é paga naquele madeiro, que toda a nossa feiura, ela desaparece, em que nós somos renovados dia a dia, somos limpos pela palavra e somos transformados verdadeiramente em novas criaturas. E somos finalmente aceitos por Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. E é nisso que a gente se agarra, em sabermos que somos amados por Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu sei que daria para falar ainda sobre muitas coisas sobre esse filme, que é um filme maravilhoso, que traz muitas lições, muitos pontos de discussão pra gente. Então bora continuar batendo esse papo aqui nos comentários. Traz você o que mais chamou a sua atenção no filme, qual a mensagem mais impactante e forte que o filme passou pra você. Bora continuar trocando essa ideia. E não preciso nem dizer que pra mim esse filme, ele é um verdadeiro 10 de 10. Espero que ele receba alguma indicação no Oscar, que é um filme que merece. É um bom filme. Se você não assistiu, pelo amor, assista, que vale muito a pena. Vá com o estômago preparado, vazio de preferência também, que você vai precisar. Mas é um bom e um excelente filme. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fique com Deus. Um abraço e eu espero te ver por aqui logo. Tchau!